Olá, pessoal, graça e paz. Estamos aqui para mais um episódio do VerboCast. Vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre a saúde da mulher, né? E estou aqui juntamente com meu esposo, o pastor Vanderlei. Temos aqui Marina conosco, Marina Cabral, a doutora Carla. Amém? Vamos aqui estar falando, né, tá fazendo uma junção, falando da saúde da mulher, tanto no contexto espiritual, no contexto natural, né, uma coisa não anula a outra. A doutora Carla, né, ela é especialista em endocrinologia, médica do esporte e nutróloga há 30 anos, tem muito o que nos falar nessa manhã. Marina Cabral, ela é ministra do Evangelho, está no campo missionário há 15 anos, né, inserida no ministério já há 20 anos. Eu e meu esposo aqui atualmente estamos pastoreando a igreja de Lisboa, já vamos fazer o quê? 8 anos, né? E vamos aqui estar conversando um pouquinho com você nessa manhã. Marina. Eu queria mesmo agradecer o convite para estar aqui no VerboCast, num episódio que é tão importante para nós, mulheres, mães, pessoas comuns. Eu sou mãe de 2 filhos e, assim, para mim é muito importante, porque eu vejo o cuidado de Deus com cada uma de nós e por completo, tanto o nosso espírito, alma e o nosso corpo, como a própria Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Isso. Então, para mim, muito obrigada pelo convite. Eu creio que vamos aprender muito essa manhã, né? E vamos prosseguir aqui nessa conversa maravilhosa. Amém, amém. Eu acho que a gente pode até começar, né, com essa pergunta em relação à saúde, né, em relação ao bem-estar da mulher, né? É uma questão apenas de fé, é uma questão apenas de, né, confessar a palavra, eu não preciso procurar um médico, eu posso só crer em Deus e tá tudo bem? Como é que é isso? Sabe, Aninha, eu sinceramente acho que existe muito preconceito no mundo cristão quando se fala de buscar uma ajuda médica ou psicológica para as pessoas, porque eu sei e eu acredito, eu sou advogada da palavra de Deus, eu sei que o Senhor ele tem respostas para tudo. E eu até vejo Deus nos orientando a cuidar da alma. E eu acho, sabe, que a medicina e a palavra de Deus são aliadas nesse processo. Exatamente. Então, quando a gente não busca ajuda, quando temos um problema, às vezes um conselho pastoral, ficamos tentando resolver sozinha, eu penso que é uma estratégia do próprio inimigo das nossas almas para nos colocar num lugar de fragilidade, para que nós achamos que o problema é nosso e quando a gente toma pertencimento, aquilo é meu, a gente vai nutrir aquele problema que só vai crescer, não é? Então, eu queria começar mesmo dizendo isso, que esse tabu, esse preconceito de buscar ajuda, eu vejo como uma estratégia do inimigo para quê? Para tragar pessoas. Porque eu percebo pelas escrituras que tanto a doença, ela é um inimigo de Deus. Então, tudo que combate a doença está do lado do Senhor. Né? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, ele é todo poderoso. E eu vejo o próprio Senhor instruindo, né, Paulo instruindo a Timóteo a tomar procedimentos e medicações, no caso o vinho, para que ele melhorasse a sua própria saúde. É verdade. Então, eu tô aqui com muita expectativa, porque eu, como mãe, eu tenho 43 anos, né? Vou fazer 43 anos, e eu tô vivendo esse processo como muitas de vocês também, né? Às vezes, ficando irritada por nada, e aí achando que, meu Deus, isso é carnalidade, e tentando viver nisso sozinha.
Então, eu estou com expectativa, sou o público-alvo. O meu primeiro é ouvido. Estou aqui para aprender com a senhora, doutora Carla. Tudo bem. E aí eu queria até perguntar para a senhora, pô, a primeira oportunidade, perguntar assim, quando a gente se vê tão irritada, e o que a gente, e nessa fase, né, dos 40 anos e tal, o que a medicina tem a falar sobre essa situação? E antes da doutora Carla responder, é importante ressaltar que ela também é cristã. Sim. Então, né, ela não apenas fala dessa parte, né, da especialidade, mas ela é cristã e entende também a parte espiritual, né? É verdade. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o Senhor é o médico dos médicos, né? E Ele criou o nosso organismo de forma perfeita. Então, quando ele está completamente equilibrado, ele funciona na sua totalidade. O que isso significa? Cérebro totalmente funcionante, memória ativa, capacidade de conhecimento, capacidade de aprendizado, capacidade de decisão, força, iniciativa, coragem. Tudo isso faz parte de um corpo que foi desenhado pelo arquiteto perfeito, que é o Senhor. Quando qualquer uma dessas situações não está acontecendo na sua realidade, existe uma falha. E essa falha precisa ser corrigida. É como uma pequena faísca. Se nós não corrigirmos no início, ela só vai sendo ampliada e trazendo novas alterações. E é por isso que hoje em dia, no mundo moderno, a principal queixa dos consultórios médicos no mundo todo é o cansaço excessivo, fadiga, falta de energia, falta de disposição, falta de vontade, onde as pessoas estão apenas sobrevivendo. Fazem aquilo que é obrigatório, que é extremamente necessário, mas qualquer coisa além disso é deixada para amanhã ou depois de amanhã. Só que o amanhã nunca chega, porque a energia não é recuperada quando nós não corrigirmos as alterações que estão causando na sua origem. E tudo isso não vem do Senhor, porque o corpo foi feito de forma perfeita. E se ele não está funcionando dessa forma, existem alterações que precisam ser, em primeiro lugar, identificadas e corrigidas. Porque o que acontece quando a pessoa se dá conta que não está na sua plenitude, tanto o homem quanto a mulher, e desejam corrigir, na maioria das vezes, o que é feito é comparado ela com a população. Então, se olha no laboratório, se vê a análise, né, a média dos exames, e aquela pessoa está dentro da média. Só que a gente não pode esquecer que cada um de nós foi feito de forma única. E a minha necessidade, obrigatoriamente, será diferente da Ana, e vai ser diferente do pastor e de todos. Cada um é feito de forma única, porque nós fomos feitos pelo Senhor. E Ele nos desenhou muito antes da fundação do mundo, cada um de uma forma exclusiva. Então, eu nunca vou poder me comparar na média e dizer, eu estou bem porque eu estou na média. O que importa verdadeiramente é como você se sente em relação à sua família, em relação ao seu esposo. E só para responder a sua pergunta de forma mais específica, quando existe uma alteração de humor, claro que existem fatores externos do dia, às vezes uma conta, às vezes o trânsito, qualquer situação, às vezes vão nos incomodar, isso é normal. Mas um corpo perfeito tem capacidade de absorver isso e não precisar transpassar, né? De forma agressiva, de forma irritada, uma palavra inadequada. Isso tudo só acontece quando existe um desequilíbrio entre os hormônios. Lembre-se que hormônios fazem parte do nosso corpo. Então, eles também foram feitos pelo Senhor. E eles precisam trabalhar como se fosse numa engrenagem. Pense uma grande fábrica. Uma parte precisa da outra para poder funcionar de forma completa. Então, quando um hormônio tem uma quantidade maior e outra menor, e eles estão desequilibrados entre si, existe essa alteração. E mais especificamente em relação à mulher, existem 3 hormônios que nós produzimos
em um órgão que se chama ovário, que é o órgão que produz os hormônios femininos, que muitos chamam, né? Que são o estradiol, a progesterona e a testosterona. Sim, a testosterona também é feminina. Vamos quebrar um paradigma. O que muda é a quantidade. Mas são hormônios produzidos pelos dois sexos e, portanto, são necessários para ambos os sexos. Então, esses 3 hormônios, quando estão desequilibrados, causam uma série de consequências na mulher. Uma série de consequências. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Mas, a partir dos 40 anos, essas alterações se tornam mais frequentes, porque está chegando perto de um momento que, fisiologicamente, esse ovário, que é o órgão que produz esses 3 hormônios, vai parar de funcionar. Só que ele não para totalmente do nada. É como uma fábrica que daqui a pouco, aos pouquinhos, vai entrando à falência, né? Uma fábrica comum, ela não entra na falência. Hoje está faturando milhões e amanhã entra na falência. É um processo. Daqui a pouco ela começa a faturar menos, daqui a pouco ela empata os gastos e os ganhos, e daqui a pouco ela vai tendo prejuízo até que ela fecha. O ovário é a mesma coisa. Então, os hormônios começam a ser produzidos em menor quantidade. E isso pode acontecer 10 anos antes da menopausa. Às vezes antes, mas sempre antecede com um período de vários anos, no mínimo 5 anos antes. E então, a mulher ainda menstrua, ela ainda teoricamente produz os seus hormônios, mas ela já tem alterações que muitas vezes ela pode achar que são psicológicas. E na maioria das vezes, elas são hormonais. Que interessante, que interessante. E, assim, doutora, eu sei que a gente não pode se comparar com a média, não é? Mas, assim, para que a gente se identifique, isso não é uma irritação por uma conta ou uma coisa, mas sim já os hormônios, a queda dos hormônios dando sinais. Existe um fator, assim, cronológico que determina, assim? Como eu falei, a partir dos 40 anos, isso é mais frequente, pela proximidade de um período que, naturalmente, a glândula vai deixar de funcionar. Mas isso acontece muito comum em jovens também. Não é algo exclusivo da faixa etária dos 40 anos em diante. Quando existe essa irritabilidade, porque tem pessoas que dizem, não, mas esse é o meu jeito, né? É muito comum, eu sempre fui assim. Mas isso não é da natureza do organismo. Então, quando existe essa alteração, essa irritabilidade, como eu falei, ela pode ser favorecida por fatores externos, mas sempre tem uma causa fisiológica associada, de forma obrigatória. Porque quando os hormônios estão equilibrados, independente do que esteja acontecendo no mundo, você vai ter uma paz e a resposta aos fatores externos não vai ser de labilidade emocional, que nem muitas mulheres têm. Agora está tudo bem. Acontece uma coisinha, cai uma goteira que explode. Isso é sempre hormonal. Sempre. Eu acho importante a gente pontuar isso, né? Porque a identidade da pessoa é diferente daquilo que ela está sentindo. É verdade. Né? Aonde está a identidade de uma mulher? Está em Cristo Jesus. Nós precisamos de aprender a nos identificarmos pela palavra de Deus, que é a maior fonte, não é? E se tem algum padrão nosso de que está se repetindo, aí a gente tem que buscar ajuda, porque não está indo de acordo com quem nós realmente somos, com a nossa identidade. Então, eu acho isso importante, e pegando um gancho nisso que a senhora está falando, porque, exatamente, até o próprio Jesus, ele se irou, não é? Quando ele entrou no templo e ele expulsou os comerciantes dali, sim, porque estavam tirando o lugar do receber da palavra. Então, não trouxe para ele uma identidade, não é? O sentimento. Não. Mas, quando está virando um padrão, e é importante nós diferenciarmos identidade do sentimento. Eu acho que essa distinção ela é vital, e a senhora coloca isso tão bem. Eu estou aprendendo muito nesse episódio. 3 João, né?
vai dizer assim, João escrevendo, ele fala assim, meu amado e querido amigo, faço voto que esteja tudo indo bem e que você esteja bem de saúde, assim como está espiritualmente. Você vê que a Bíblia ela aponta para esse lugar da saúde e um lugar de você cuidar de você, né? Eu acho interessante que às vezes a mulher ela está tentando buscar essa identidade. Nosso tema esse ano é identidade e ela está procurando viver esse lugar e às vezes o hormônio está desequilibrado e ela pensa que é um problema de falta de fé, de falta de compreender a palavra. Aí eu não consigo absorver a palavra, eu não consigo me encontrar aqui. Será que às vezes passa até por uma afronta em si mesmo? Será que eu sou cristã mesmo? Isso tem a ver com esse desequilíbrio hormonal também. Como fazer para que você comece a dar passos lentos, não rápido demais nessa fase ao qual a pessoa se encontra? Dentro da palavra e às vezes também no quesito hormonal ali. É que, na verdade, o hormônio, ele regula todo o corpo, né? Então, quando existe um desequilíbrio, porque eles são mensageiros químicos, o nosso corpo, ele vive através de reações químicas, né? Reações químicas que produzem produtos, porque nossas células, elas são como se fossem mini fábricas. Pensa, nós temos trilhões de células no nosso corpo. São trilhões de mini fábricas funcionando simultaneamente. E existem reações químicas acontecendo a todo tempo. E os hormônios é que regulam isso. Então, veja a importância do equilíbrio hormonal em todos os fatores. Então, nós falamos da irritabilidade, sim, esse é um quesito. Mas o hormônio, quando não está em níveis ótimos, ele vai trazer consequências em todas as esferas da vida. Então, a pessoa, por exemplo, não consegue dormir direito, porque não tem hormônios. Se ela não dorme direito, ela já acorda cansada. Se ela acorda cansada, ela já não tem energia para fazer o que ela gostaria de fazer. Sim. Isso já causa irritabilidade, mesmo que seja inconsciente, por frustração. A irritabilidade vem da frustração, porque a pessoa gostaria de brincar mais com os filhos, gostaria de dar mais atenção para o marido, gostaria de iniciar um novo projeto, mas ela não consegue. E verdadeiramente ela não consegue. E isso vai causando uma frustração dia a dia. Os seus sonhos são adiados. Ah, depois eu começo, quando eu ficar melhor. Só que esse ficar melhor nunca vai acontecer. E até porque, às vezes, ela pode relacionar esse ficar melhor como se fosse algo do tipo, não, eu quero, mas não estou conseguindo, sou eu. Aquilo que a doutora falou no início, né? Eu sou cansada. É o meu jeito, eu não tenho jeito para isso. Eu acho que eu não tenho capacidade. Começa, sabe? Mesmo essa frustração de, poxa, eu não consigo, né? Eu não tenho. O problema sou eu. Doutora, a senhora comentou algo sobre o sono. Às vezes tem mulheres que o marido chega, né? Pode ser essa questão da menopausa, ela dorme, né? Chega, já bate na cama e dorme, né? E acorda de manhã, está cansado. Isso é um sinal também de desequilíbrio hormonal. Sim, porque existe. O sono não é a quantidade em si, né? Existe uma quantidade, mas a qualidade do sono, ele interfere muito naquilo que você produz durante o dia. Com certeza. O sono é o momento do organismo fazer uma regeneração, corrigir processos, eliminar toxinas, uma série de fatores, produzir hormônios. Os principais hormônios do nosso corpo são produzidos nas fases mais profundas do sono. A fase REM, por exemplo, a grande maioria dos hormônios, a principal produção, pelo menos, ocorre neste momento, né? Então, a própria regeneração celular, uma série de fatores. Então, quando existem dois quesitos importantes no sono, a quantidade de sono é importante, e a qualidade. O ideal é que os dois estejam contemplados, né? No mínimo 6 horas de sono contínuo, sem interrupções. De 6 a 8 horas na idade adulta é o intervalo ideal, mas também a qualidade, que é tão importante quanto. Mas se nós tivermos que escolher um dos dois, a qualidade, ela ganha um quesito a mais, né? Na necessidade de. Mas quando esse sono não é pleno, isso é um desequilíbrio hormonal obrigatoriamente.
Inclusive, essa questão, né, dos dois pontos, da qualidade e a quantidade. Né? Vamos supor que a pessoa até tenha as 6 horas para dormir, ou até 8 horas, mas ela não consegue dormir essas 6 horas seguidas. Tem interrupções de ou acorda, ou a bexiga cheia, ou alguma coisa nesse sentido, já é ali um alarme para saber... É que, na verdade, a bexiga cheia é a principal justificativa pela qual as pessoas acreditam que acorda. Só que isso é uma inverdade. A bexiga, ela é perfeita, como tudo no nosso corpo. E ela é feita de paredes que tem uma capacidade de elasticidade, de extensibilidade, que a gente pode ficar, se for necessário, mais de 12 horas, até mais, com ela plena, sem precisar acordar por conta disso. O que acontece é que, como o sono não é de qualidade, ele é interrompido. E por conta disso, a pessoa acorda e ela está plena, realmente, porque ela ficou algumas horas sem ser esvaziada. Então, ela tem a percepção que precisa esvaziar. E existe um entendimento que ela despertou por conta disso. Mas se a gente for remeter, por exemplo, um adolescente, né, que precisa naturalmente dormir mais 9, 10 horas, isso é o natural do adolescente, é o fisiológico para ele. Ele dorme e nunca ele acorda por conta de bexiga, por conta de nada. Não é verdade? Quando a gente é adolescente, olha, é quase impossível um adolescente acordar porque queria ir no banheiro, né? Não, é verdade. Então, na verdade, não é uma necessidade fisiológica. Acontece porque a pessoa desperta, né? Então, o despertar vem primeiro. E aí a vontade de ir ao banheiro... Só que a pessoa confunde, mas é sempre por uma questão hormonal, sempre. Existem vários hormônios que estão envolvidos nisso. E os hormônios sexuais, que são chamados sexuais porque são produzidos no caso da mulher, o ovário, eles estão diretamente envolvidos. Tanto que a mulher, na menopausa, uma das principais queixas é acordar à noite. Né? Ela não consegue dormir, porque o sono fica interrompido. Então, ela pensa, que o meu sono é muito leve, porque eu preciso ir no banheiro. Então, existem uma série de justificativas. Mas, na verdade, a resposta real é o desequilíbrio hormonal. E essa é a questão do sono também, né? Eu pensando aqui sobre pessoas que já falaram conosco, porque a gente entende pela palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E existem muitas pessoas que elas vão se dedicar, né, à leitura da palavra, a orar, e já me relataram do tipo, poxa, eu tenho dificuldade em me concentrar, a pessoa até vai se esforçar para isso, mas ela não consegue nem absorver por causa dessa falta de concentração, que pode estar ligada, né, ou está diretamente ligada com a questão, por exemplo, da qualidade do sono. Sim, porque isso vai afetar diretamente ali no foco, na concentração, que acaba trazendo essa consequência de a pessoa até quer, a gente trazendo para essa parte espiritual, mas está colocando um esforço, e aí volta a questão do, poxa, a culpa é minha. Porque está indo e até aquilo, ela pode até associar com, poxa, será que o meu relacionamento com Deus, poxa, será que eu estou aqui, né, esfriando, alguma coisa assim nesse sentido, e pode ter a ver mesmo com essa falta de concentração e foco, não tem a ver com ela estar desligada ou não se importar com o relacionamento com Deus, com a palavra, mas uma consequência de não dormir bem, e isso está relacionado aí com a parte hormonal. Existe uma patologia que tem sido diagnosticada de uma maneira muitas vezes exagerada, posso dizer assim, que é o TDAH, né? Que está associado com realmente isso, dificuldade da capacidade de concentração, de foco. O número de pessoas que têm sido diagnosticadas com essa patologia, com esse distúrbio, é assim, absurdo, né? E na última década, ou pelo menos nos últimos 15 anos, com certeza, isso, assim, parece uma avalanche. Parece que na escola, então, parece que todo mundo... Não, é verdade, 50% dos alunos têm TDAH. E isso, na verdade, está diretamente associado com desequilíbrios hormonais. No momento que a gente corrige isso, essas questões são totalmente corrigidas. E daí tu vai me perguntar, nossa, mas adolescentes... Hoje em dia, os adolescentes... Não é o tópico do nosso assunto, mas só para pincelar, para a gente entender como isso está sendo impactado no mundo. Os adolescentes hoje têm desequilíbrios hormonais
terríveis. Né? O uso de anticoncepcional oral é um dos principais fatores, mas também a obesidade, álcool, uma série de fatores. Então, assim, tudo pode impactar, não é só a idade biológica. Claro que a idade biológica é um fator natural, que isso vai acontecer. Agora, mesmo antes, né, na última década, bateu o recorde do número de mulheres na menopausa precoce. Isso tudo tem a ver com o meio que a pessoa vive, a forma, né, o ambiente em si, alimentação, estilo de vida, uma série de fatores. Exercício físico. Tudo, né? Mas menopausa precoce é para ser, e continua sendo ainda, mas muito menos do que deveria ser, a exceção da exceção, né? O corpo foi feito perfeito para gerar filhos, para, né, ter esse processo natural. Imagina, meninas com 20 anos já têm esse diagnóstico. Claro que não é comum, ainda é raro, mas antigamente era impossível, praticamente, isso que eu quero dizer. Então, tem aumentado esse número de maneira assustadora, né? E o anticoncepcional, hoje, é o fator que mais determina a deficiência hormonal em pessoas jovens, mulheres jovens com 20 anos, cansadas, sem energia, irritadas, Que triste. sem capacidade de raciocínio, porque o hormônio é ele que traz a capacidade de raciocínio. Claro que existem outros que influenciam, mas a testosterona e o estradiol são um dos principais hormônios que favorecem a conexão entre os neurônios. Uau. Então, como que o raciocínio vai ficar pleno se esses hormônios não estão adequados? Só que acontece que é um processo que vai acontecendo progressivamente. Então, a pessoa se acostuma daquele jeito e ela acredita que ela é assim. Sabe? Porque não é assim, hoje eu estou com meu cérebro super potente, amanhã eu acordo diferente. Não, é um processo que vai evoluindo ao longo de um tempo. Eu acho que algumas mulheres ou seres humanos nunca entraram nesse processo também de ter um cérebro atuando bem, por causa dessa grande massa, igual a senhora diz, do TDAH hoje em dia. Agora, doutora, uma mulher que está na menopausa, ela começa a fazer exercício físico, ela vai se sentir um pouco melhor, mas daí a pouco ela começa a desanimar de novo. Ela, às vezes, não percebe que é uma questão, ela sabe que algo está acontecendo hormonal, mas ela pensa que possa ser, talvez o exercício que eu estou fazendo, talvez eu mude só para caminhada, eu mude só para... Ela vai tentando se encaixar alguma coisa sem procurar um especialista. Isso... Olha, eu vou lhe dizer, eu vou um pouco mais adiante. Essa pergunta é ótima, mas eu vou um pouco mais adiante. Porque, na maioria das vezes, as pessoas, as mulheres em especial, porque as mulheres gostam, elas entendem que tem um problema e elas buscam isso. Sim. Elas buscam uma solução. Mas, na grande maioria das vezes, elas não são acolhidas. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho na minha clínica. Que os pacientes vêm a mim e dizem assim, meu Deus, essa é a minha última chance. Eu já escutei de pacientes, a senhora é a luz no fim do meu túnel. Por quê? Eu já escutei isso várias vezes. Por quê? Porque elas já foram a muitos antes, buscando uma ajuda. E sempre o que elas escutam é, você está normal. É, verdade. A gente mesmo já teve essa experiência uma vez, né, de ir a uma consulta e querer fazer todas as análises, saber como estavam os níveis, e essa foi a resposta de, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente... No começo, porque a pessoa é comparada a uma média. Sim. E não é que aquele valor de referência do laboratório esteja errado, não é isso que eu digo, ele é muito importante. Né? Quando eu fiz a epidemiologia, a minha formação na URGS, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu fiz mestrado em epidemiologia. Então, nós entendemos a importância da epidemiologia, e esses valores de referência são encontrados através disso. Ou seja, se pega a média de uma população. E para que isso serve? Para dizer a chance de doença daquela pessoa. Porque se a população não tem aquela doença e a pessoa está dentro daquela média, a chance dela ter aquela doença que está sendo pesquisada é menor. E isso é muito importante. Isso foi uma evolução na medicina. O grande problema é que é usado isso como um padrão de bom ou ruim para as pessoas. E o valor de referência nunca foi feito com essa finalidade.
Então, a culpa não é dele, é a forma como ele está sendo interpretado em algumas situações, em muitas situações, eu posso dizer. Então, se a pessoa está ali dentro, ela está normal. Então, a pessoa está sempre cansada, sem energia, sem libido, ela não tem mais um relacionamento adequado com o marido. A autoestima dela começa a baixar, né? Ela começa a ganhar peso, porque a falta de hormônios também favorece o acúmulo de gordura. Ela vai à academia, como tu falasse, ela não consegue ganhar músculo. Não consegue ver esse progresso, e onde muitas vezes desiste também, né? E às vezes é até bom pior, que desista. ela vai cada vez mais se afundando naquela situação E a autoestima de que cada vez pior, porque ela fala assim, meu Deus, eu já tentei tudo, o problema é só eu. Eu tenho uma paciente... Foi justamente isso. Doutor, eu já fiz de tudo. Eu já cheguei à conclusão que o problema sou eu. Eu sou um ET, querida. Ela me disse com as próprias palavras que a pessoa tenta de verdade. Olha, é muito difícil. Existem pacientes que não têm nem a energia para tentar. Isso é verdade. Mas, na grande maioria, elas tentam. Elas tentam. Eu tenho uma paciente que ela era funcionária de um hospital. Ela não é médica. Ela trabalhava nos bastidores do hospital. Olha o desespero que chega. Ela roubou o carimbo de um médico para pedir exames para ela mesma. E com os exames, ela mesma interpretou pela internet. E começou a fazer. E não foi por mal. Sim. Ela veio a mim depois disso. Daí ela me contou essa história. Mas só para entender o nível que as pessoas estão desesperadas. Elas querem um tratamento. Elas sabem que elas não estão bem. Elas sabem, porque não é possível que a pessoa não tenha energia para nada. Eu esqueço tudo. Ela vai na cozinha aqui, eu vim buscar aqui mesmo. Não é isso. No meio do caminho. A pessoa até volta atrás e não se destruir. É verdade, a pessoa se sente nada. Eu tenho uma paciente em Porto Alegre que ela me diz, doutora, eu estou me sentindo uma planta. Olha o nível que a pessoa está se comparando já. E ela sabe que aquilo não é normal, mas ela vai nos médicos. Não, a senhora está maravilhosa, volta daqui a um ano. É verdade. Infelizmente, eu não estou falando mal de colega nenhum. Eu só estou dizendo que essa é a história que eu tenho no meu consultório. Os pacientes me vêm com esse histórico já. Sabe? Dificilmente o paciente me busca assim como uma primeira opção. Acontece, você. Glória a Deus. Mas é muito difícil. A maioria é com esse histórico, sabe? E eu vou até justificar essa grande maioria que busca a senhora como última opção, por conta mesmo que a gente vai... são padrões que o mundo coloca para nós, de que a gente tem que dar conta sozinho, e essa questão da gente... Senão a gente não é bom o suficiente, senão a gente não vale. São padrões que, eu digo, o mundo, a sociedade, que se coloca, e a gente quer viver na altura dessas expectativas. E quando as coisas começam a dar errado, as pessoas tentam resolver sozinhas, porque eu não quero mostrar essa fragilidade, não é? Mas isso é totalmente antibíblico. E eu estou aqui mesmo para dizer, assim, para você, uma mulher, uma mãe, eu tenho 2 filhos, e nós cristãos, muitas vezes, achamos que é errado buscar essa ajuda. O próprio Davi, na hora, ele estava falando, né, com a alma dele. Ele falava a alma dele porque ele queria um refrigério. O próprio Deus também, quando ele estava tratando com o profeta Elias, ele deu instruções práticas para o profeta Elias sair daquela tristeza, daquele olhar de desespero. Durma, coma. Então, se tem algo fisiológico dando errado, um socorro vem do alto. E esse socorro do alto, muitas vezes, pode ser de uma reposição hormonal, de uma busca, né, de tratamentos que hoje está acessível. Uma coisa é na geração dos meus avós, que onde as pesquisas e a medicina não havia. Outra é na nossa geração, em que estamos vivendo mais tempo e queremos viver com qualidade de tempo todos os dias que o Senhor nos deu. Então, eu defendo essas pessoas um pouco nesse sentido, mas eu quero trazer esse alerta. Nós não precisamos de buscar ajuda como último recurso. Exatamente. Né? A palavra sempre vai ser o nosso guia mestre, mas a gente pode e deve buscar ajudas mais rápido. Porque quando a gente busca ajudas mais rápido, as respostas também são mais rápidas, não são, doutora? Com certeza. Porque a energia... Sem a energia, nós não conseguimos
fazer nada na nossa vida. Porque Deus nos fez perfeito. Então, quando nós estamos aquém dessa perfeição, a gente tem que questionar realmente o que fazer para realmente chegar no nível que Deus quer que a gente chegue. A questão, eu acho que é muito essa quando a gente pensa do ponto de vista cristão. Deus não quer que a gente esteja sempre cansado, sem energia, com baixa autoestima, não é? Deus é perfeito. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança do Pai. Sempre cansados, sem energia, irritados, sem capacidade de raciocínio, não faz sentido, não é? E a alimentação para a mulher que está nessa idade, ela tem uma importância ou assim, não tem tanta importância? Olha, tudo importa, né? Então, se você não, por exemplo, não quero começar agora a reposição, o que eu posso fazer antes disso, né? A alimentação é um fator que vai favorecer, porque a alimentação, ela pode deixar o organismo mais saudável, mas ela também pode deixar o organismo mais intoxicado, né? A alimentação, ela é necessária, mas ela pode prejudicar dependendo do tipo de alimento que for escolhido. E a alimentação, ela vai desintoxicar o organismo se ela for adequada, né? E isso vai fazer com que o organismo funcione melhor. Agora, se você não tem mais os hormônios, não vai ser a alimentação que vai repor isso, né? Então, a resposta não vai ser plena, mas nós já estamos iniciando o processo. E pode né? chegar, doutora, da pessoa não ter a produção de certos hormônios, porque assim, a intenção é ficar baixo, mas chegam casos que ela não produz mais algum tipo de hormônio e aquilo ali vai levar a desencadear uma célula cancerígena, alguma coisa nesse sentido? É que, na verdade, o que é o câncer? O câncer é uma mudança na forma de multiplicação das células. Então, porque a todo momento, agora, enquanto a gente está conversando, nossas células estão se multiplicando, estão se regenerando. E sempre vai existir, em qualquer pessoa saudável, inclusive, células anômalas, né? Isso é natural. Só que elas são eliminadas, são destruídas pelo organismo. Existem mecanismos de defesa do corpo que favorecem isso. Só que quando a nossa imunidade, fatores genéticos e principalmente a inflamação está presente no corpo, a proliferação dessas células não é interrompida. Então, essa é a gênese do câncer, de qualquer natureza, né? Então, nós podemos evitar o câncer? Sim. Mesmo que a pessoa tenha uma história familiar. Porque uma coisa é você ter o gene, outra coisa é você permitir com que ele se desenvolva. São situações diferentes. O que nós chamamos de epigenética, né? É o meio influenciando na nossa genética, tanto do lado positivo quanto negativo. Também nós podemos estimular um gene que nós já temos a funcionar ainda melhor, se ele for favorável, né? Então, isso também hoje é o mundo mais moderno que existe, é esse, em termos de genética, epigenética. Então, nós podemos evitar, né? Claro, declarar a palavra, sim, o Senhor é o médico dos médicos, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Comer abacate. Era isso que, né, a gente começou a falar um pouquinho aqui sobre soluções já, né? E acho que para a gente até encerrar esse tema, falamos aqui um pouquinho sobre menopausa, né? E só para já deixar aí o gostinho, vamos fazer um só falando sobre menopausa e perimenopausa, então, né? Porque é muito assunto aqui, né? Mas só um minuto, só para falar uma coisa muito importante. Porque, às vezes, uma das perguntas que eu mais recebo é assim, quando que eu posso começar a reposição? Né? Na verdade, não existe uma idade. Claro, como eu falei, a menopausa é um momento em que todas as mulheres estão sem aqueles hormônios. Então, isso, claro, casuisticamente, é um número maior. Mas o que importa é a necessidade do corpo. Então, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40. Porque uma mulher com 20 anos que não tem os hormônios ovarianos, ela tem os mesmos sintomas de uma mulher na menopausa. Então, não é a idade isoladamente que vai fazer com que a pessoa precise ou não da reposição. A idade entra na média.
Isso que a idade cedo, é um fator que favorece, Sim. né, por conta fisiológica. Mas se a pessoa tem a necessidade, ela precisa tratar, não importa a idade que ela tenha. Que interessante, né? Eu já tô com expectativa na parte 2 desse episódio. Porque é um assunto mesmo que eu acho que é um despertar. Ele acende a luz da onde a gente está para que a gente busque mesmo as soluções ali em Deus, né? Então eu já começo agradecendo mesmo, me despedindo desse episódio. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu acredito que você já pegou aqui as nossas... Já aprendeu, assim como eu, algumas dicas preciosas para começar a melhorar. E, doutora, antes da gente só encerrar, assim, não existe, né, na medicina de reposição hormonal um one size fits all, né? Aquela coisa que uma receita dá para todo mundo. Então, assim, por exemplo, minha amiga faz isso e ela toma esses medicamentos. Se eu tomar os mesmos, vou ter os mesmos resultados? Não entre nessa falácia, porque, na verdade, você precisa respeitar o seu corpo. E no momento que a gente conhece as suas necessidades, você vai atingir a sua plenitude. Pode ser que a sua amiga tenha atingido, porque talvez aquela fosse a necessidade dela, mas pode não ser a sua. E eu quero deixar só uma breve frase aqui para que você entenda assim: a culpa nunca é sua. Pode ter certeza disso. Sempre vai existir uma alteração no seu corpo que pode ser corrigida e que vai levar você ao nível que você sempre sonhou. E que talvez fosse um sonho lá da adolescência, que quando você casou, começou a ter filhos, aí começou aquele cansaço e você deixa guardado em uma gaveta. Não abra mão dos seus sonhos, porque na grande maioria das vezes eles são sonhos que o Senhor plantou no seu coração. Então, vá atrás deles. Se você não tem energia para seguir os seus sonhos, para realmente ter a vida plena que um dia na vida você sonhou, busque isso. E você vai entender o que é a plenitude de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos encerrar, né, esse podcast. Que podcast maravilhoso, né? E em breve vamos ter mais. Fique ligado, viu? Muito obrigada, doutora Carla. Ela vai falar mais para você depois, viu? Muito obrigado, Marina. Que honra estar aqui, viu? Obrigada, pastor Vanderlei. Amém. E a gente se vê no próximo.